Primeira, a sua oração não pode depender de música. É clichê, mas é verdade. Fala pra pessoa. E a segunda coisa é: por que a metade dessa igreja ainda não está cheia? Pergunta pra pessoa. Agora eu vou começar a pregar, tá? Me chamaram hoje para falar sobre castidade, de maneira especial para as meninas, mas daí eu cheguei aqui hoje, perguntei para a irmã, e ela falou que seria o primeiro grupo, né? Que seria o primeiro grupo de vocês do ano. E o Senhor falou muito comigo ao meu coração a respeito disso, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Júlia. Gente, eu tô com muita sede, então tô bebendo. Eu tenho 21 anos. Eu sou apóstola da comunidade de Cristo Libertador. Estou no meu último ano para consagração, se Deus quiser. Me converti muito nova. Aos meus 15 anos, estou na comunidade desde essa cidade. Já tive a graça de pregar em outros lugares, sou ministra de comunicação, de pregação, cuido de um grupo de jovens lá na minha terra, porque aqui é outra terra, misericórdia, longe. E estamos aí, né? Deus quiser e vier. Ao longo da pregação, eu vou citar algumas vezes da minha comunidade, daí eu vou falar sobre o nosso carisma, a nossa missão e tudo mais, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar a respeito de castidade é um tema muito vasto, né? Muito assim, daria para dar uma formação inteira só sobre castidade. E castidade, nós precisamos ter muito claro dentro do nosso coração, da nossa cabeça, ter isso interiorizado em nós, que castidade é uma virtude, certo? Alguém tem dúvidas disso? Quem está na igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão. Eita, revelar a idade. Quem está na igreja há mais de 5 anos? Quem está na igreja há 3 anos? Tem ninguém. Ou seja, não temos recém-convertidos. Então, na teoria, a gente sabe na prática, a gente sabe na teoria do negócio que é castidade. Que castidade é uma virtude, que não pode beijar na boca, que não pode transar com qualquer um, que não pode cometer adultério, que não pode isso, que não pode aquilo, não pode masturbação, não pode pornografia. E isso tudo é uma verdade. Isso tudo é uma verdade. Não estou desdenhando disso. Mas a castidade propriamente dita, ela vai além disso. Isso que eu falei para vocês, e que todos nós já sabemos, essa é a parte ônus. Essa é como se fosse a negativa, né? Então não conheço Jesus, sou adúltera, assisto pornografia, me masturbo, homossexualidade, qualquer coisa, todas essas coisas aí que vocês imaginarem, fico com todo mundo, tá, conheci Jesus, cheguei na estaca zero. Portanto, não é só porque eu não cometo toda essa multidão de pecados mortais que eu sou uma pessoa casta. Não é assim que funciona o rolê. A castidade, ela fica pra cá. Eu sou professora de inglês, esqueci de falar, vou dar aula pro infantil, então eu sou um pouco pedagógica, né? É o jeito, tem que me virar nos 30. Então, assim, a castidade, imaginem comigo, né? Tem a linha de todos os pecados para cá. Conheci Jesus, estou buscando uma vida reta. A castidade fica para cá. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem
Quem está com o celular, quem está com a anotação, anota. Porque o Senhor, se Ele pediu para vocês o tema da castidade como primeiro grupo do ano, não é por acaso. O Senhor deseja comunicar algo para vocês. E algo que pode durar o ano inteiro. Então, os servos, aqueles que estão fielmente no grupo, se atentem àquilo que o Senhor deseja falar com vocês. Porque não é por acaso o tema da castidade. Lá na minha terra, nós somos muito amigos, né? Somos próximos do Jovens Tarados da Parada Inglesa. Não sei se vocês conhecem, né? O Daniel. Eu não sei. Não, é a primeira missão que você prega, Jovens Tarados? Não. Eu conheço eles lá na Parada Inglesa. Isso, é Zona Norte. A gente vai lá direto pegar, a gente vem para pegar no nosso grupo, enfim, né? Nós nos ajudamos na missão. E a gente conhece eles, né? Então a gente estava brincando no carro que Jovens Tarados aguenta porrada. Vocês vieram da Canção Nova. O fundador é o Sr. Jonas da vida. Então, vocês aguentam, né? Então eu vou ter que bater um pouquinho, gente. Não é nada pessoal. A primeira coisa, o catecismo da nossa igreja, no parágrafo 2338, diz assim: a castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa, e daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. A sexualidade, na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo, total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. Portanto, nós temos um ser, nós somos um ser integrados. Não tem como separar a Júlia mulher, da Júlia filha de Deus, da Júlia consagrada, da Júlia ministra, da Júlia professora. Não tem. Eu sou um ser integral. Tudo que a Júlia está tudo junto e misturado. E a castidade, ela consiste na unicidade disso e no equilíbrio. O que significa isso? Que neste caso, de forma especial nesta virtude, não tem como nós sermos extremistas. Então não tem como eu ir para a linha desse monte de pecado que eu falei para vocês, que nós já sabemos e estamos cansados de saber, e não tem como eu ir para o lado do puritanismo, para o lado de pessoas embotadas, pessoas que parecem que são repolhos, inventadas, que nada empolga, que não tem desejo, que não parece uma alface, que anda. Então, não tem como nós irmos para os extremos. A castidade, então, ela precisa ser uma unicidade ou equilíbrio da nossa sexualidade, da nossa afetividade e da nossa vida espiritual. Não tem como separar essas coisas. Por que eu estou enfatizando isso? Para vocês gravarem. Porque toda vez que nós precisamos lutar pela castidade, de maneira especial, quando as tentações vêm, nós precisamos nos lembrar disso. Porque muitas vezes a gente só fica, ai não, eu vou rezar até passar, mas não passa. Por que não vai fazer outra coisa, né? Por que não vai correr, fazer uma academia, vai sair com os amigos, faz qualquer outra coisa? É por isso que nós não podemos só focar com o pensamento que a castidade ou é só espiritual, ou é só humana, se resolve, não. É tudo integrado. Nós somos seres integrados. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não somos anjos. Certo? A
A virtude da castidade, seguindo o parágrafo, a virtude da castidade engloba, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Então veja, a castidade é uma virtude, como eu falei. E é uma virtude que nós devemos, como todas as outras, pedir a graça de Deus. Exato, certo? Eu rezo para o Senhor, dê a graça da paciência. Todos os dias do meu trabalho, eu lido com crianças de 4, 5 anos, com autista, TDAH, Down, criança birrenta, criança mal educada. E aí eu sou provada pela minha paciência. Estou pedindo a graça da paciência. Então o Senhor me coloca em provações de paciência. Estou pedindo a graça da fortaleza. E aí me vem um sofrimento muito grande. Portanto, eu preciso exercitar aquilo que eu estou pedindo. Porque se a nossa virtude ela não é comprovada, não se configura em virtude. Então não adianta, por exemplo, eu dizer que eu sou uma pessoa obediente, se quando me dão uma ordem que eu não concordo, eu não cumpro. Eu só faço aquilo que eu quero. Então você não é uma pessoa obediente, você faz aquilo que você quer. Não adianta dizer que eu sou paciente, sim, em todas as minhas aulas eu nunca tenho paciência com criança nenhuma. Ou eu não tenho paciência com os meus irmãos de comunidade, ou eu não tenho paciência comigo mesma, ou eu não tenho paciência para entender as coisas da minha cabeça, da minha terapia, da minha formação pessoal, da minha formação comunitária. Portanto, eu sou provada nisso tudo. Isso que testifica uma virtude. Então, existe a graça, porque não pensemos nós que nós somos castos, que nós temos a virtude da obediência, da fortaleza, da paciência, por esforço próprio, porque nós não temos. Se dependesse de mim para certas situações, eu acho que eu moraria numa gruta, no alto de uma montanha, sem nada e nem ninguém, nem bichos, nem mosquitos para não me irritar. Só que não tem como a gente fugir da nossa própria cabeça, né? Então é uma virtude que nós precisamos pedir e Deus ele dá a graça. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito forte no nosso coração. Nós missionamos na Fundação Casa, né? Nosso principal apostolado é esse. Unidades que acolhem menores infratores. Jovenzinho que comete um crime e é colocado lá para cumprir a sua medida socioeducativa. E semana passada eu estava em uma dessas unidades. E daí o menino falou assim para mim: ai, eu não sei o que, eu fiz isso por causa disso, mas eu não sei isso, mas eu não sei aquilo, ai, mas a carne é fraca. Eu falei assim: não, meu filho, a carne é fraca, mas nós cremos em Deus. Eu estava sentada lá, eu virei para ele e falei assim: mas nós cremos em Deus que cura, um Deus que levanta paralítico, um Deus que faz descer maná do céu, um Deus que manda um profeta e ressuscita o filho dela, da viúva, um Deus que cura, um Deus que desceu dos céus e se encarnou, um Deus que abriu o mar. Este é o Deus que nós cremos. Então não é possível ele prometeu alguma coisa para nós e ele não cumpriu. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade de não cumprir a vontade de Deus em nós, e a vontade de Deus para nós, é que nós sejamos castos, porque só assim nós veremos a Ele, é a nossa infidelidade. Tirando isso, Deus é Deus e Ele faz tudo. Então, nós somos capazes de sermos castos. Como eu falei, eu fui num grupo de jovens e muitos deles chegam para mim falando assim: ai, Julia, mas a tentação está muito grande, eu não vou conseguir e eu não sei mais o que eu faço. Ou pessoas que mentem na minha cara dizendo que não está transando com o namorado, mas eu sei que está transando com o namorado. E aí fica, eu falo: Deus dá a graça.
nossa vida, para os nossos amigos, os nossos familiares, a nossa comunidade, a missão. Nós nos doamos, mas nós não nos doamos da maneira correta. E aqui, quero que vocês entendam, eu não estou falando mais com pessoas, espero eu que Deus, que estão neste pecado. Eu não vou ficar tratando de fornicação, homossexualidade, adultério com vocês, certo? A virtude em nós, a castidade, ela precisa ser este equilíbrio que eu falei para vocês. Precisa ser o equilíbrio em nós. Porque a nossa doação para o outro, a minha oferta para o outro, a potência de Júlia, a potência do Espírito que está em mim e que se transborda naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, precisa ser de forma livre. Então, se eu me dou uma pessoa, para uma pessoa, e essa pessoa ela consegue tudo comigo, tudo, qualquer coisinha, eu estou assim na mão daquela pessoa, eu faço tudo o que ela quer, eu estou em todos os momentos, eu respondo todas as mensagens, é Deus no céu e aquela pessoa na terra. É uma doação livre? Não. Por que não é livre? Porque eu coloquei essa pessoa no lugar de Deus. Quando eu me dou na minha comunidade, mas o meu trabalho está defalcado, a minha casa parece um chiqueiro, a minha vida de oração está uma bagunça, mas não, eu estou na minha comunidade, bonitinha, rezando, maravilhosa. Está errado. Por quê? Porque eu não estou dando de Deus o que é dele, o que é devido a ele. Então a castidade, ela serve para eliminar todos os nossos relacionamentos com o nosso trabalho, relacionamento com os nossos pais, com os nossos parentes, relacionamento com os nossos irmãos de igreja, o meu relacionamento comigo mesma, o meu relacionamento com os meus amigos. A castidade, ela serve para isso. Essa é a virtude da castidade. Recentemente então, em 2021, acho que foi 21, o Senhor me deu a graça de ser enviada para a nossa célula lá na Inglaterra. Eu passei 6 meses em missão lá. Eita, que vou beber toda a água, né? Obrigada, viu? E eu fui enviada para lá, e eu fiquei 6 meses com a nossa célula lá. E eu tive a oportunidade de partilhar, de formá-los, de ajudar nas nossas missões lá e tudo, né? E foi muito bom, apostolicamente para mim, pessoalmente foi muito bom. Mas o Senhor, de maneira particular, Ele me provou na minha sexualidade, na minha castidade. E Ele me provou com força, porque eu já não tinha mais todos os meus dons de comunidade. Eu era membro de vida, né? Então eu morava na comunidade. Eu não tinha mais isso na Inglaterra, eu não tinha mais as minhas amigas mais próximas, os meus amigos. Eu não tinha mais as minhas autoridades lá diariamente comigo, né? E eu me senti muito sozinha. E daí eu lembro que um dia eu estava numa igreja que eu ajudava na secretaria de lá. E eu estava rezando e eu estava chorando muito, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Eu, que desde os meus 15 anos estava acostumada a ter gente todo dia em casa, aquela bagunça de comunidade, e ter gente para cima e para baixo. Podia ver meus pais, né? Eu comecei a chorar muito e eu falava para o Senhor, nossa Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Deu uma exagerada, mas falei para o Senhor, não aguento mais, porque era para o meu apostolado estar frutificando melhor, e não está, por conta disso, por conta da minha carência, por conta da minha desordem sexual, afetiva, pela minha vontade de fazer 1 milhão de coisas, e nada para frente, e comprar todas as coisas que eu via pela frente para tentar suprir. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor não está bastando, então me ajuda
E ali o Senhor ele me provou, né? Da minha consagração, em tudo, assim, tudo, humanamente falando, ele me provou. Só que eu fugi, né? Eu não consegui viver exatamente aquilo que ele queria que eu vivesse na Inglaterra, né? Pessoalmente falando. E eu, né, meti o louco, assim, que a gente faz de vez em quando. Aí eu voltei pro Brasil. Voltando pro Brasil, voltei pro Brasil, vivi, comecei a ver minha vida normal. E há uns 3 meses atrás, eu estava rezando, e o Senhor falou para mim: olha, você fugiu enquanto você estava em missão. Você fugiu. Mas agora não tem para onde correr. Ou você ordena os seus afetos, ou você ordena. Porque não tem como você ser uma consagrada desse jeito. E aí, algumas situações foram acontecendo na minha vida e pareceu que tudo concorreu para este momento. Todos os meus relacionamentos começaram, sei lá, não sei o que aconteceu, parece que Satanás enviou as pessoas naquele dia. O meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu fundador, com os meus amigos, essas minhas amigas, tudo começou a tornar um caos. E o Senhor falou para mim: você precisa de afastamento. Porque a primeira pessoa que você precisa procurar sou eu, o Senhor, no secreto, antes de qualquer outra pessoa. E eu falei: tá bom, Senhor, dói, porque a carência bate, mas eu vou. E aí eu comecei esse afastamento, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida desde então. E o Senhor foi falando ao meu coração: a castidade, Júlia, não é só porque você não assiste pornografia, que você não fica com os molequinhos, que você é casta, que você é pura. Para vocês terem noção, meu testemunho de vida, eu nunca fiquei com ninguém. E nunca tive tanto contato com o mundo assim, né? Não tive uma vida de pecados, né? Que nem normalmente os testemunhos grandiosos têm. Eu não tive. Nasci dentro da igreja, meus pais me criaram dentro da igreja. Minha mãe vivia falando pra mim: você não é laranja, você não é corrimão, você não é carne no açougue. E eu cresci com isso, né? Então eu nunca consegui ficar com outra pessoa só pra ficar, só pra fazer o que todo mundo fazia. Eu ia para as festas, eu ia para as baladas, saía com o povo, mas eu não ficava com as pessoas, né? E o Senhor falava para mim, né? Você, muito legal, parabéns, nota 10. Mas e a ordenação dos seus afetos? Como é que fica? Você colocar a tua mãe no lugar dela? Você colocar o teu fundador no lugar dele? Você colocar fulano, ciclano e beltrano no lugar que eles merecem estar? Cadê? E foi um processo muito difícil, né? Porque a impressão que dá muitas vezes é que a gente vai ter tudo disso, né? Porque a gente se apega às pessoas, a gente cria, a gente coloca na nossa cabeça que pelo fato de nós vivermos juntos, tá tudo bem eu abrir demais para certas pessoas. Mas não está tudo bem. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que nós podemos confiar e ouvir determinados assuntos, e existem pessoas que não precisam ouvir da nossa vida particular. Depois disso tudo, um trecho do parágrafo do catecismo que eu estava lendo, né, sobre a castidade, achei muito lindo isso, né, que fala assim: no momento do seu batismo, eu não sabia disso, eu achei muito interessante, no momento do seu batismo, o cristão comprometeu-se a orientar a sua afetividade na castidade. Então percebam que o batismo, todos nós somos batizados, né? Graças a Deus. Amém, aleluia.
Nós nos comprometemos com a castidade. Olha que louco. Um bebezinho, eu já recebo a graça ali de Deus de me comprometer castamente com Ele e consequentemente com os outros. Isso é graça do batismo, é graça batismal. Não é qualquer coisa. Por meio de um sacramento nós recebemos a graça da castidade, da ordenação dos afetos, da graça de resistir às tentações, aos dias maus. Há muitas vezes eu querer me aparecer, há muitas vezes eu precisar da aprovação das pessoas o tempo todo, de eu não conseguir fazer nada sem a aprovação de ninguém, de muitas vezes a minha necessidade de estar sempre rodeada de pessoas que muitas vezes não conseguem rezar, ficar sozinhas por meia hora. Normalmente são pessoas muito carentes e que não conseguem ter castidade, porque se eu quero me rodear de pessoas o tempo todo, é porque eu não suporto ficar comigo mesma. Eu não suporto aquilo que está dentro de mim. Então eu tento sempre me suprindo. Pessoas que têm vícios é porque estão tentando suprir com coisas que somente Deus supre. E no final do dia, essa é a vontade da castidade. Lembra que eu falei para vocês que é a ordenação dos afetos? Meu afeto com a comida, meu afeto com o dinheiro, meu afeto com as pessoas, tudo. Vocês percebem que engloba tudo. E nós não podemos nos dar ao luxo de achar que nós já estamos bons o suficiente porque nós não pecamos mais como pecamos. Isso é um luxo que a gente não pode ter, porque a gente ainda não, como disse São Paulo, ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Ou aqui, alguém que já resistiu. Alguém aqui já se abriu para nós. A pureza que nós precisamos ter no nosso coração é uma pureza diária. Uma pureza para aquilo que eu olho, para quem eu vejo na rua, para aquilo que aquela pessoa gera em mim quando eu vejo ela, para aquilo que aquela pessoa gera em mim quando me manda um tipo de mensagem. Gente, e aqui eu estou falando de qualquer coisa. Um emoji pode gerar coisas em nós que nós não temos noção. E eu não estou exagerando. Uma imagem que a gente vê, uma música que a gente escuta, os nossos próprios pensamentos. Eu falava, nem sei onde eu falava, esses dias que a impressão que dá é que não se masturba mais, mas fica se masturbando na mente, né? É uma masturbação imaginária, porque tipo assim, a pessoa fica imaginando tanta groselha, tanta abobrinha, que não estou fazendo nada, não estou assistindo nada, mas aqui os pensamentos, meu Deus do céu, é quase o jardim do Éden, todo mundo andando pra lá, né? Muitas vezes nós, e aqui eu quero que vocês entendam, nós não controlamos o nosso pensamento, mas nós podemos reprimir eles através da oração e de laboratórios. Toda vez que eu estou tendo tentações de castidade, eu sempre rezo aquela jornada laboratória. Jesus, manda o meu de coração, fazer o meu coração semelhante a vosso. Eu estou falando isso até passar, porque ou passa ou passa. Nada é para sempre. Enquanto eu estava rezando por vocês, o Senhor me deu uma passagem muito diferente, porque eu iria pegar aquela de somente os puros verão a Deus, né? Mas o Senhor me deu a passagem de João. Quem trouxe Bíblia? Eita, que alegria! Cadê a Bíblia desse povo do grupo de oração? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: cadê sua Bíblia, abençoado? Vem para o grupo e não traz Bíblia. Em João 12, versículo 1.
Quem não trouxe Bíblia, abre aí no celular para poder acompanhar. João 12, versículo 1. A unção de Betânia. A palavra diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: deixa, ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Palavra da salvação. E aí eu falava: nossa Senhor, mas as meditações que eu já ouvi a respeito dessa passagem, normalmente as pessoas vão muito para o lado da avareza de Judas, né? O porquê que ele questiona. Aqui alguns padres da igreja dizem que foi Santa Maria Madalena, né? Por que ele questiona Maria Madalena? Ele tem um coração avarento, ele roubava, ele traiu. E o que o Senhor colocava no meu coração a respeito da castidade nessa passagem é de que 1 libra de um perfume de nardo puro, um vaso de alabastro, naquela época, custava um ano inteiro de trabalho. Então, era tudo daquela mulher. Eu fico pensando, um mês já é difícil receber no salário, muitas vezes que a gente recebe. Imagina você juntar o salário do mês inteiro, sem pagar aluguel, água, nada. Ela juntou um mês, um ano de trabalho e comprou aquele nardo. Um nardo, um perfume. E aí ela chega na sala, ela derrama aquele perfume nos pés do Senhor e começa a enxugar com os cabelos o pé dele. Para a mulher, o cabelo é a dignidade, né? É como se fosse a moldura do nosso rosto. Uma mulher que não gosta de cuidar de cabelo é até estranho, né? Porque muitas vezes a gente se importa muito com o nosso cabelo. E aí ela entrega o material dela, o salário dela, ela entrega o perfume mais caro e ela entrega a dignidade, a feminilidade dela. E a nossa feminilidade enquanto mulheres é a sexualidade e a afetividade. Então, ela entrega tudo que ela tem. Não é que ela derrama só um perfume, ela derrama tudo. Não sobra mais nada de Maria Madalena ali. Ela deixou até de comer também? Olha, alguns dizem que não, porque ela era uma mulher muito rica, né? Maria Madalena dizem que ela tinha muitas posses. Então, provavelmente não. Mas aí, isso não era nem mais o que importava para ela. O que importava para ela era ser o melhor perfume. Então, quando ela derrama tudo aquilo que ela tem, ela entrega tudo. E no final do dia, a castidade é este entregar tudo. A castidade é nós entregarmos tudo, os meus pensamentos, as minhas ações, os meus relacionamentos, os afetos, para que o Senhor faça o quê? Para que o Senhor ordene. Se for necessário ficar 6 meses afastado de todo mundo, eu vou ficar. Por quê? Porque o Senhor me pediu, porque eu não sei ser, eu sou eu. E ali Maria Madalena entende isso. Se não tem outra pessoa da qual eu posso derramar o meu nardo. Os meus amigos não são dignos que eu derrame o meu nardo. O meu filho não é digno que eu derrame o meu nardo. A minha comunidade não é digna que eu derrame o meu nardo. Nada é digno que eu derrame o meu nardo. O único que é digno de receber o meu nardo, o meu trabalho,
humana, ajuda espiritual, ajuda profissional é o Senhor. Não existe mais ninguém que pode receber a minha virgindade e você falar, ajuda a ser casada. Muito legal, glória a Deus. Mas ainda assim, o seu marido, a sua esposa, ela não vai suprir aquilo que te falta. Ela pode te ajudar, mas ela não vai ordenar os seus relacionamentos. O único que pode falar isso, o único que fala assim, ó, mensagem demais, coisinha demais, corta, pensamento ridículo demais, corta, é o Espírito Santo. Não tem um amigo seu que vai ficar o tempo todo falando pra você, ó fulano, não pensa nisso, ó fulano, não faz isso. Não, é o Espírito Santo. Os limites do teu namoro, o Espírito Santo que vai te ajudar. Porque uma brecha que a gente dá, nós caímos na castidade. Uma única brecha, a gente abre uma frestinha quando vê já está tudo arrumado. A porta já foi. Levou até. Então nós não podemos nos dar este luxo. E aí, Judas, o bombonzão, ele vira e fala, né? Nossa, mas por que ela comprou um caminhonete tão caro? Por que ele não vende e dá para os pobres? Cínico, né? Nossa, eu ia dar uma de perder nessas horas. Pá! Como pode ser tão cínico? E aí o Senhor falou para mim, na verdade, quando eu não busco a castidade, quando eu não estou preocupado em buscar a castidade, eu me comporto como Judas. Eu quero dar qualquer coisa para todo mundo. Qualquer coisa de mim. Eu não reservo aquilo que tem de mais valioso dentro da ajuda para dar certo. Eu me preocupo com todas as outras pessoas. Eu me relaciono com todas as outras pessoas. Eu sou desequilibrada com todas as outras pessoas. E derramo o meu bem mais valioso para todo mundo, menos possível. É por isso que a castidade ela precisa ser uma doação livre. Nós precisamos nos doar uns pelos outros, de maneira até o sangue da vida pelo irmão. Mas o irmão não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Não pode. Porque quando isso acontece, nós imediatamente criamos um ídolo e nós adoramos este ídolo. E quando este ídolo quebra, e eu falo para vocês por experiência própria, que eu já coloquei uma pessoa no pedestal, e quando essa pessoa foi tirada, por N motivos, eu quase morri do coração, de tanto que eu chorei e me desesperei. E o Senhor falou para mim, mais uma vez, você me trocou por qualquer um. Judas finge uma preocupação. A gente finge que a gente se preocupa. A gente finge que a gente usa roupa modesta. A gente finge que a gente não olha para as menininhas, olha, pensando, sei lá, Deus o quê. A gente finge que nós estamos buscando a castidade. A gente traveste a castidade até de ações boas e santas. Mas no fundo, eu só quero meu próprio prazer. E uma doação não coloca o próprio prazer em primeiro lugar. Uma doação livre coloca a salvação da outra pessoa em primeiro lugar. E se for necessário eu me afastar dessa pessoa para que ela se salve, eu nunca mais nem olho na cara dela. Porque nós trabalhamos com a salvação, nós não trabalhamos com aquilo que eu sinto ou deixo de sentir. Nós trabalhamos com santidade, nós não trabalhamos com aquilo que a Júlia gosta, com os gostos dela ou não. Não é isso. Mas é a santidade, é a pureza de coração, é a pureza no nosso toque. Quando eu abraço as pessoas, quando eu converso com as pessoas, quando eu olho para as pessoas.
perfeição de pureza. É fácil? Não é. Deve ser só para mim que é difícil, né? É muito difícil, gente. Muito difícil. Mas muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas como eu falei para vocês, né? O nosso Deus é um Deus que cura, que faz milagres, que multiplica, que alimenta. É um Deus que sara, é um Deus que liberta, é um Deus que expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Este é o nosso Deus. Então não existe virtude nenhuma. Tira isso da sua cabeça. O que o Senhor fala no meu coração é muito isso. Tira isso da sua cabeça. Não existe virtude nenhuma que você não possa alcançar, porque Ele dá a graça. Amém? Queria que vocês ficassem de pé. Feche um pouco os teus olhos. Castidade, ela é uma promessa de imortalidade. E ela é uma promessa de imortalidade porque somente os puros verão a Deus. A castidade me assegura um caminho bem reto, bem seguro para chegar na eternidade. Para contemplar Deus face a face. Porque no céu nós não teremos tentações, no céu nós não teremos feridas, nós não teremos carência, no céu nós não teremos luto, no céu nós não teremos ídolos, no céu nós não teremos pessoas que nos traem, pessoas que abusam, nós não teremos isso no céu. É por isso que a castidade nos garante uma imortalidade. Fala para o Senhor que você deseja contemplar a face dele no dia de hoje. Senhor, através da virtude da castidade, dai-nos a graça de contemplar a tua face, porque não sou eu que estou dizendo, Jesus, é o Senhor que nos prometeu isso, que somente os puros verão a Deus. E Senhor, nós queremos ver a tua face no dia de hoje, nós queremos mais de ti. O nosso coração precisa queimar mais do que os instrumentos que tocam no dia de hoje, mais do que a ministração dos irmãos. O nosso